bem, estamos de volta com o Nisso TV Esporte. O assunto agora é o atletismo. E o corredor Peter Rosa está de volta, com presença garantida entre os 16 atletas mais resistentes do Brasil. Ele encerra o circuito brasileiro de maratonas, agora no dia 22 de novembro, na cidade de Curitiba. Peter já correu em Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e agora está prestes a completar o circuito brasileiro de maratonas. No dia 22 deste mês, ele vai competir em Curitiba, fechando a 6ª etapa do circuito. Dos quase 300 corredores que iniciaram as provas no começo do ano, restaram apenas 16. O grande desafio não é em que lugar o corredor chega, mas sim cruzar a linha de chegada. O objetivo maior é conseguir completar a prova e estar entre os atletas mais resistentes do Brasil. O desgaste tende a ser cada vez maior, já que são 42 quilômetros que ele planeja fazer em 3 horas e 40 minutos. De acordo com o corredor, a etapa de Curitiba costuma ser bastante desgastante, em virtude do calor, mas chegar até aqui já rende premiações e benefícios para competir mais maratonas no próximo ano. E a Copa São Paulo de Juniores vai ter um representante tubaronense. Os garotos da categoria de base do Atlético Tubarão vão disputar o campeonato com a vaga de um time de Rondônia. Porém, a situação está um pouco complicada, uma vez que, segundo os responsáveis pelo grupo, a diretoria do Atlético Tubarão não tem investido nos garotos. Após a decepção do Atlético Tubarão no campeonato estadual, tanto da divisão principal quanto das categorias de base no começo deste ano, os trabalhos no estádio Domingos Gonzalez continuaram com a parceria do clube com a Associação Catarinense de Desenvolvimento do Futebol, a CADESF. Quase todos os jogadores que colecionaram maus resultados nas competições foram dispensados. Uma turma de 25 garotos de várias partes do país ficou em treinamento por aqui. Em janeiro, eles vão participar da Copa São Paulo, principal competição da categoria júnior do país. A inclusão do grupo no campeonato veio através de uma parceria com o Shalom Esporte Clube, time de Rondônia. O clube do norte do Brasil possui a vaga e o Atlético Tubarão os jogadores. Já está trabalhando essa equipe desde julho, alguns jogadores chegaram agora em agosto, então já estamos... O time está bem, a gente acha que está montando um elenco forte. E vamos chegar lá em São Paulo para brigar. Porém, a situação parece ser um pouco mais complicada, porque, segundo o presidente da associação que mantém os garotos, a diretoria do time tubaronense não tem investido no grupo. Tudo é pago com iniciativas próprias da CADESF. Como o contrato entre as duas entidades termina em dezembro, o valor dos jogadores que devem ser negociados após a Copa São Paulo com outros times ficará apenas com a associação e não com o Atlético. O nosso contrato com o Atlético Tubarão encerra agora dia 31 de dezembro. Então, a partir disso, eles não têm mais nenhuma participação sobre a negociação dos jogadores. A gente já está procurando eles há algum tempo para renovar o contrato, mas não demonstraram interesse. Até me fizeram uma proposta que eu fiquei até chateado, porque me oferecer para renovar o contrato por 30 dias, isso não dá, né? Só para ter direito aos jogadores que nós estamos investindo, que nós estamos mantendo, para eles terem direito a percentual, não, isso aí não dá certo. Se quisesse fazer um contrato de mais tempo, tudo bem, sentaria e conversaria. Com amistosos agendados com as categorias de base do Grêmio e Avaí, os garotos se preparam para o campeonato. Na primeira fase vão enfrentar Taubaté e Paulista de São Paulo, além do Flamengo do Rio de Janeiro. Apenas o primeiro de cada chave se classifica, além dos 13 que possuírem melhor índices técnicos. Os garotos contam os dias para a grande chance da vida deles. A expectativa é grande, a gente fica treinando, pensando todo dia no que pode acontecer lá e a gente torce que dê tudo certo. Lá é a vitrine, lá cada bola é um prato de comida e a gente vai dar o máximo para se dar bem lá. Aí, Matheus, quais as pretensões dessa equipe para a Copa São Paulo? O que ela pode almejar? É uma competição muito difícil, né? Com equipes de todo o Brasil, muitos dos times bancados por empresários e tudo mais. Então é difícil passar para a segunda fase já é um desafio tremendo que vai pegar aí no grupo aí. Pelo que foi dito aí, tem o Flamengo no grupo, quer dizer, certamente vai ser um time forte. Mas botar os jogadores na vitrine é interessante e a diretoria do Atlético Tubarão precisa
definir se quer ou se não quer, né? Esse time júnior aí é o mesmo time que nesse ano disputou o Campeonato Catarinense da primeira divisão, porque o Atlético Tubarão jogou a primeira divisão esse ano no profissional, os juniores também jogaram, foi abaixado, mas jogou. Então, os juniores também jogaram e tiveram um desempenho muito ruim mesmo, levaram várias goleadas. É esse time aí. Agora, o time começou a ser preparado pouco tempo antes do campeonato. Tem que sentar e analisar se vale a pena investir, se acha que com mais tempo de preparação esse time vai ter um desempenho melhor, vai trazer dividendos ao clube ou não. Precisa definir essa situação, porque ficar isso aí empurrando com a barriga e esperar para ver o que vai dar na Copa São Paulo é muito ruim. Isso é muito difícil, porque se amanhã sai um jogador, algum desses jogadores é negociado, o clube perdeu, porque teve a oportunidade na mão e está cedendo a sua estrutura, que não é sua, é da prefeitura, mas enfim, que de uma forma ou de outra é o Atlético Tubarão que usufrui ali do Domingos Gonzalez. Então, para deixar alguém lá dentro, precisa saber se tem interesse naquilo ou se não tem. Agora, ficar empurrando com a barriga só vai piorar a situação, porque se não quer fazer a parceria com essa empresa, que busque um outro meio, porque no ano que vem vai ter que fazer categoria de base de novo. Durante o fim da tarde de ontem, a região sul foi atingida por fortes ventos, destruindo casas e imóveis de várias cidades. Criciúma foi uma das mais atingidas, inclusive o estádio Heriberto Wilson ficou com a sua cobertura toda comprometida. Se a nossa produção tiver no ponto, tem algumas fotos que a gente separou lá do Heriberto Wilson, mas a situação ficou caótica para todo mundo, né? Como se o Criciúma estivesse precisando de desgraça, né? A situação lá já está terrível, o time quase caiu para a Série D do Brasileiro. O empresário que negou... empresário que foi as imagens aí, ó. Apresentado estádio Heriberto Wilson. E agora é isso, né? Agora essa tragédia física aí que destruiu bastante aí boa parte da estrutura do estádio Heriberto Wilson. Quer dizer, é o grande patrimônio aí do Criciúma e certamente vai dar bastante dor de cabeça para recuperar isso tudo aí. E as imagens são impressionantes da destruição que causou. A gente vê que o Criciúma, além de ter um prejuízo financeiro, também teria partido pela Copa Santa Catarina. Vai complicar tudo. Sorte, entre aspas, né? Claro que isso aí não tem nada de sorte. Menos mal, né? Menos mal, que pegou agora numa fase de menos jogos. Se isso acontece no meio do Campeonato Catarinense, o Criciúma tem muito trabalho para remarcar os seus jogos para outros lugares e tal. Teria um prejuízo tremendo de renda se não jogasse em casa, não jogasse no Heriberto Wilson, né? Então, as imagens são impressionantes. Menos mal que isso aconteceu agora, que talvez dê tempo de adaptar o estádio, se não resolver tudo, pelo menos de adaptar, para jogar o Campeonato Catarinense do ano que vem. Porque senão o prejuízo se manifestaria também na falta de renda, nos deslocamentos do time para treinar e jogar em outro lugar. Então, vamos torcer para que tudo dê certo aí, que de repente alguma verba pública que venha para restituir prejuízos de um modo geral desse tipo de fenômeno também se utiliza ali, porque o estádio Heriberto Wilson é um grande patrimônio da cidade. Isso nos faz lembrar muito bem também o ginásio Otto Feuerschut aqui em Tubarão, que está numa bela novela mexicana aí, aguardando a situação se resolver. Enfim, não se resolve nada e vai se empurrando com a barriga. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente vai falar sobre o futebol amador aqui, semifinais desse fim de semana, a gente já volta.